Se a gente pensa que liderar pessoas, você não está liderando uma pessoa. Porque aquela pessoa que está ali tem uma família por trás, tem uma comunidade, tem um grupo. Então, essa é a responsabilidade e o papel do líder. Influenciar vidas. E a gente influencia pelo exemplo, não por aquilo que a gente fala. Então, deixe o seu legado. O Cortella, que a Andressa trouxe aqui, ele pergunta qual a tua obra, né? Tem um livro, qual é a tua obra. Então, assim, que legado você quer deixar? O Kumon é a ferramenta que vocês têm hoje para fazer isso. Existem outras ferramentas, a liderança que vocês exercem em todos os grupos. Então a gente tem que perceber que enquanto a gente está influenciando vidas, a gente está influenciando também na comunidade, na sociedade como um todo. E aí essa questão do equilíbrio, que eu coloquei, né? Como equilibrar essas coisas. Vocês devem conhecer essa fábula do porco-espinho na era glacial. Eles começaram a morrer de frio. E para eles sobreviverem, eles tinham que se aquecer um no outro. Só que quando eles chegavam perto demais, eles se machucavam. E se eles se afastavam muito, eles morriam de frio. Então eles tiveram que aprender o exato ponto do equilíbrio entre não machucar o outro, não se machucar e sobreviver. Isso aqui a gente pode trazer para o ambiente profissional como para todas as nossas relações. Sabe por quê? Porque se a gente ficar olhando o tamanho do espinho do outro, eu vou ter que olhar o tamanho do espinho dela, o tamanho do espinho dela, o tamanho do... Fica complicado, você leva tempo para fazer isso. Agora, se eu olhar para mim e saber exatamente qual é o tamanho do meu espinho, vai ficar mais fácil quando eu chegar para me relacionar com as pessoas diferentes. Primeiro eu entendo que o meu espinho machuca sim, né? Então, do mesmo jeito que eu estou sendo machucado, eu posso machucar o outro. E eu olho para mim. Quanto mais eu me conhecer e me apropriar disso, me apropriar das minhas forças, as minhas forças vão potencializar as minhas fraquezas. Eu uso as minhas forças para trazer as minhas fraquezas para si. Mas eu tenho sim que me reconhecer. Então, eu sou boa nisso, sou boa naquilo, sem egocentrismo. Então, haja com equilíbrio e sabedoria. A cultura come a estratégia no café da manhã. Vocês conhecem a frase? Do Peter Drucker? Peter Drucker é o pai da administração, né? Então, lá atrás, Peter Drucker já dizia isso. Porque se você não tiver o foco nesse olhar das pessoas e do que está acontecendo no ambiente, você pode desenhar a estratégia mais linda que for, que ou ela não vai para frente, ou ela vai para frente com muito esforço. Por quê? Porque o que prevalece na cultura, no ambiente, vai prevalecer. Então, se você não estiver ali olhando para os seus liderados e incluindo neles esse sentimento de pertencimento, de propósito, de sentido, porque quanto mais você faz isso, você ganha um engajamento. E se você só determinar, você está determinando, eu vou fazer o que o meu chefe mandou, mas de verdade eu não estou tão comprometido com aquilo. Então você tem que observar e aprender. Porque a comunicação, eu não faço assim, a comunicação, a responsabilidade é do emissor, certo? Eu é que tenho que olhar para o público que eu vou falar e entender qual que é a linguagem deles. Então no nosso dia a dia é assim também. Cada um tem uma linguagem diferente e entende de uma forma diferente. Porque cada um tem um olhar de acordo com os filtros que a gente tem. Então, quanto mais eu tiver a real intenção de observar e aprender, melhor também vai ficar a minha comunicação, o planejamento estratégico. Eu consigo fazer isso de uma forma que vai fluir. Então, remediar ou resolver. Aqui eu faço uma comparação assim, como se essa pirâmide fosse o nosso dia a dia. Enquanto a gente está olhando só para o que, a gente está apagando os incêndios, né? Que ocupa grande parte do nosso tempo. Quando eu tenho um tempinho, eu vou para a questão do cuidado, dos grupos, né? De olhar para o meu grupo ali e entender como é que ele está. Mas, se eu faço o contrário, inteligência espiritual, a gente pode colocar assim, os valores, o propósito, um olhar mais integral, uma visão mais sistêmica do todo, um olhar no lixo. E aí eu vou tentando apagar os incêndios, colocando um band-aid nas feridas aqui. Mas se eu faço o contrário e me disponho a realmente fazer um trabalho mais duradouro, eu posso, como se eu pingasse um remédio daqui de cima, ó. E aí, automaticamente, vai desfazendo mais fácil todo o resto. Então, quando a gente está disposto mesmo a olhar as questões de uma forma para integrar o todo, incluir sentido, propósito,
mas com uma real intenção. A gente soluciona os outros problemas com mais facilidade. Até porque você ganha o engajamento das pessoas. Eu não sei se vocês conhecem aquele livro Monge Executivo, que ele fala da liderança servidora. Ele fala que o líder servidor, ele tem que atender às necessidades dos funcionários. Então é quase assim, ó, cria a melhor condição de trabalho e não atrapalha. Porque se você fez o seu papel de colocar as pessoas bem alocadas conforme os seus talentos, o melhor líder vai ser aquele líder que é dispensável. Que você pode sair para a sua viagem de férias, para você que for de férias, você sai para a sua viagem de férias e o negócio acontece. Então a gente sabe que a gente está fazendo um bom trabalho quando tudo acontece sem a sua presença. Enfim, a grande missão do homem é construir-se a si próprio. Então eu gosto muito daquela figura ali, que ele está se edificando ali, né? Ele está se construindo. Então, aprenda todos os dias. Todos os dias a gente vai aprender. E quanto mais a gente tiver uma conexão real com o outro, um real interesse, a gente tem muito a aprender com o outro.